e a paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é de vir, o nosso Salvador. Como disse pela manhã, nós estamos no meio da família, estamos orando pelas famílias, trazendo algumas palavras voltadas para a família. E hoje nós vamos falar sobre o texto. Parece que não está falando sobre família, mas está. O Senhor Jesus ele foi criticado pelos fariseus certa vez porque estava no meio das pessoas, considerado pelos fariseus de comuns pecadores. O Senhor se criticou e propôs uma parábola muito conhecida. Creio que os irmãos devem ter ouvido dezenas de pregações sobre essa parábola. Ela está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, a partir do verso 11, do capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Diz o seguinte: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele repartiu-os a eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele indo longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôs-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo,
tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Nós temos nesse texto 3 personagens, e para se falar de família está faltando a mãe. Eu fiquei pensando, mas está faltando a mãe. Mas devido a esse contexto aqui, dentro deste assunto e desse tipo de relacionamento, não precisa da figura da mãe, não que ela seja irrelevante, mas é porque a mãe ela já é dessa forma. O relacionamento da mãe com os filhos é um relacionamento muito passivo, muito eles são muito tranquilos. A mãe, na verdade, ela é a representação do amor para com os filhos, o compartilhar da mãe, né? A convivência é uma convivência muito tranquila. Já a figura do pai no núcleo familiar muitas vezes desperta uma certa concorrência com os filhos, e os atritos, na maioria das vezes, entre o pai e os filhos. E hoje o ensinamento é mais assim, voltado para o pai. Então nós vemos a primeira figura que nós vamos analisar um pouco o comportamento dele. E esse texto nos aponta a maior dificuldade entre esse relacionamento está exatamente no temperamento não controlado pelo Espírito de Deus. Então nós destacamos aqui o primeiro elemento desse texto aqui, o filho mais velho. O filho mais velho, ele, aqui pelo texto, demonstra que ele se sentia preterido. Era uma pessoa que ele achava que seu pai agia com o mais novo de forma muito complacente, passava a mão sobre a cabeça dele, o mais novo, e que se ele tivesse no lugar do pai, o mais novo ia se ver com ele. Então o seu coração era um coração doente. Ele, na verdade, pelo texto, ele avaliava os outros a partir do seu coração. Quando ele chega e se dirige ao pai, ele fala assim: o teu filho. Ele não considera aquele irmão como irmão dele. Ele considera como filho do pai dele. Irmãos, isso é muito duro. No contexto familiar, a falta de entendimento nesse sentido, ela nos traz algum problema de relacionamento. Porque o núcleo familiar é o pai, a mãe e os filhos. Quando o filho sai de casa por causa do casamento, ele cria um novo núcleo. E isso é tranquilo, ele já não é mais aquele filho, aquele elemento que faz parte do núcleo familiar do pai dele. Ele é um outro núcleo. Não deixa de ser filho, mas ele forma um outro núcleo familiar. O pai dele já não é mais a sua família. A mãe dele também já não é mais a sua família. Eles passam a ser parentes. A família dele, a esposa e os filhos que eles vão gerar. E é como se houvesse um rompimento dele com a família.
Isso, diante de Deus, não traz consequências, porque é um processo natural. Mas quando o filho sai de casa por rebeldia, e ele abandona o lar, por não se submeter à autoridade do pai, isso aí gera um problema. E era exatamente isso, dessa forma, que esse filho mais velho olhava e não entendia isso. Ele achava que esse filho, ele não pertencia mais à família. Mas ele não havia casado, ele tinha se afastado. E esse afastado, se ele se arrepender e voltar, ele ainda faz parte desse núcleo familiar. Só que os outros não querem aceitar, pensam que ele já faz parte de um novo núcleo. Mas não, ele continua sendo parte daquele núcleo. Então esse filho, ele, o mais velho, ele desenvolveu um ódio no coração por aquele irmão. Ele desenvolveu uma barreira tão grande que ele era incapaz de perdoar. Ele não conseguia perdoar aquele irmão. Ele achava a falha dele muito grande. E isso acontece até hoje no meio das famílias. Algumas famílias começam com pequenos ciúmes de irmãos. Algum irmão acha, toda família tem isso. Às vezes o filho pensa que o pai tem uma certa preferência pelo outro filho, e aquele outro também acha que você tem preferência pelo outro. E isso às vezes desenvolve disputas seríssimas no seio da família. Por isso que a figura do pai é muito importante no núcleo familiar. E o inimigo tem feito tudo para afastar o pai do núcleo familiar. Porque o pai saindo, a referência forte, aquela referência, aquela presença de exemplo para os filhos, ela desaparece. E os filhos ficam sem paradigma, sem rumo. E a família fica desestruturada. Então é uma responsabilidade muito grande que pesa, que repousa sobre os ombros dos pais de família. O pai de família precisa saber disso, precisa conscientizar-se e muitas vezes sacrificar-se para manter-se no núcleo familiar como uma figura que representa a própria pessoa de Deus. O segundo elemento desse círculo aqui é o irmão mais novo. O irmão mais novo, ele tinha um problema com a autoridade. Ele não aceitava bem essa figura do pai. De nascimento, as pessoas nascem com o temperamento, que o temperamento a pessoa nasce com ele, o caráter ele aprende, mas o temperamento ele nasce com ele. Mas pessoas, por nascimento, eles trazem um temperamento fraco. E às vezes a figura do pai incomoda. Tem pessoas que o pai, quanto mais exemplo de honestidade, de firmeza, de caráter, quanto mais ele vê o pai dele uma pessoa correta,
por natureza, de se envolver com coisas que não prestavam. Isso a pessoa nasce, é da natureza caída mesmo. Pessoas que, eu costumo dizer que isso é tipo a natureza do urubu. Eu sempre coloco esse exemplo, essa ilustração da natureza da águia e do urubu. Que o urubu, quando era criança, eu via isso. Ele gosta da podridão. O urubu, ele quando se depara com um cavalo morto, ele espera o cavalo apodrecer, então ele desce e vem fazendo barulho até com as asas. Então ele entra no bucho podre do cavalo podre e sai dali batendo as asas e fazendo gente, na maior festa. Aquilo para ele é uma festa. A águia não, a águia escolhe até o animal que ela quer matar para comer. E dessa forma, porque isso faz parte da natureza dele. Assim há alguns homens que têm essa natureza de gostar do que é podre. Você encontra, às vezes, eu já encontrei pessoas assim, que ele está já há algum tempo sem tomar banho e bebendo, e os outros batem nele, ele fica ensanguentado, todo levado na breca, apanhado, com fome, sujo, abandonado, ninguém quer saber. Uma vez eu encontrei um homem aqui, perto do terminal, para fazer um evangelismo ali, que o pessoal dava pinga para ele, não dava nem um copo, derramava na boca dele, porque ele estava tão repugnante que ninguém nem chegava perto direito dele. E você chega para essa pessoa e fala alguma coisa para ele diz assim: eu estou curtindo a vida, eu estou gozando a vida. Ele está na maior festa. Tem uma natureza de urubu, uma natureza podre, caída. Então a presença da firmeza, da limpeza, do caráter, da honestidade incomoda essa pessoa e ele quer ir para longe. E foi esse mais novo, tinha muito disso. O pai dele incomodava ele, aquele ambiente de casa incomodava. Por isso que ele queria ir para longe. E ele foi para longe. E assim como o Arnaldo estava relatando sobre a Europa, e eu creio que isso é uma verdade, esse povo, como esse filho aqui mais novo, se incomodou com a presença e a santidade de Deus e quis romper com esse Deus para se envolver com a sua promiscuidade. Como João diz lá na sua epístola, que o mundo jaz no maligno, e esse jazer não é uma entrega passiva, não é isso. O jazer ali, no original, é keites, é mais como se fosse um relacionamento íntimo de sexualidade. Então o mundo jaz no maligno, um relacionamento de intimidade maligna, algo nojento. E o povo europeu se envolveu com isso. Você sente isso, essa promiscuidade com o maligno, porque tem virado as costas para o mundo, para Deus, aliás, e se envolveu com o mundo. Assim esse marido fez. Ele era inconsequente,
Não sabia que ele, rompendo com a casa do seu pai, com Deus, a consequência disso tudo onde daria? E ele foi conviver com os porcos. Acabou convivendo com os porcos. Tinha vontade de comer alfarroba. Alfarroba não é lavagem. Lavagem quem come são os nossos porcos aqui. A lavagem é mais gostosa do que a alfarroba. Que a alfarroba, ela é tipo uma vagem de um gosto muito bom. É tipo uma vagem que ele dava para os porcos. E essa vagem, as pessoas muito pobres, eles cozinhavam essa vagem e comiam também. Ele estava com tanta fome que ele teve vontade de comer essa vagem, essa alfarroba. Mas esse jovem tem algo louvável a seu favor, que é a capacidade, ele tem ao seu favor a capacidade de reconhecer o seu estado. Porque tem pessoas que, por mais degradante que seja a sua situação, por mais caído que ele esteja, ele não reconhece. Ele pensa, como eu disse, que está gozando a vida. Mas esse jovem, ele reconheceu a situação. A situação em que eu estou não é uma situação boa. Os servos lá da minha casa, eles estão numa situação melhor do que a minha. Isso é bom, quando a pessoa reconhece, quando a pessoa desperta para o seu estado, quando a pessoa olha para si mesma e reconhece a sua condição. E ele não só reconhece, mas ele também conhecia o pai que ele tinha. E como nós falamos essa manhã, nós precisamos conhecer a Deus. Você precisa conhecer o pai que você tem, o seu pai, o pai da família. Ele conhecia o pai. Ele sabia que seu pai estaria com os braços abertos para recebê-lo. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos. Porque, irmãos, o pai de família, ele precisa, como eu já disse, entender que pesa sobre os seus ombros essa responsabilidade muito grande de representar o próprio Deus. Muitos filhos têm dificuldade de chamar a Deus de Pai, porque o seu pai humano não é essa figura de Deus. Muitas vezes é a figura até de um demônio. Então, chamar o Deus de Pai, ele tem uma dificuldade muito grande. Mas, na verdade, o nosso verdadeiro Pai é Deus. Deus é o nosso Pai perfeito. Nós temos um Pai, aquele que você que nunca conheceu o seu Pai, você que nunca teve um referencial do Pai, fique sabendo que Deus sempre foi seu Pai. Aquele que nunca teve um referencial de mãe, fique sabendo que Deus sempre foi sua mãe. Deus sempre te alimentou. Deus sempre cuidou de você. Então esse moço tem a seu favor isso, que ele mesmo estando naquele estado, ele soube reconhecer, e ele conhecia o pai
e ele teve coragem de retroceder. Tem muitas pessoas que reconhecem a sua situação, sabem que serão bem aceitos, mas não têm coragem de voltar. Não tem coragem. Eles chamam isso de vergonha, mas na verdade é covardia. A pessoa precisa ter brilho para voltar. A pessoa tem que ter brilho para chegar e retroceder e encarar o outro, depois de ter feito a besteira. Só que a palavra do Senhor diz o seguinte: volte, encare, que você será bem recebido. Qual é o pai que não abraça o filho? Qual é o pai que não perdoa? Esse pai aqui, pelo texto que nós vemos, assim, ele olhava todos os dias para a estrada, para ver se via seu filho. Eu conheço um pai que certa vez o filho dele foi apanhado fazendo uma besteira e a mãe, muito brava, esbravejou e bateu nele. Mas sua de mãe não dói mesmo? Aí a mãe falou para o pai: agora você vai lá, você que é o pai, e dá uns cascudos nele, bate nele, faz qualquer coisa, vai, esbraveja. É que o pai foi bravo também, porque a situação era constrangedora. E quando chegou, olhou para aquele filho ali sentado, e aquele pai começou a chorar. Ele começou a chorar. E aí o filho ficou constrangido: o pai não chora. O filho viu que o pai estava chorando por causa da besteira que ele tinha feito. E se abraçaram e choraram. E aquele filho foi precisando da sua maior que aquela. Ele consertou e nunca mais fez aquela besteira, por causa do amor do pai. A importância do pai na família, a importância dessa aproximação. Os braços do pai. Esse pai aqui, que é o terceiro elemento aqui no contexto dessa parábola, um homem honesto, extremamente honesto, pelo que se vê aqui, porque ele poderia reter essa herança e esse filho só ter acesso a essa herança depois da morte dele, mas ele é liberal, ele libera a parte do filho, apesar de ser a parte menor, porque o mais velho tinha direito no dobro da herança do mais novo. Ele, pelo texto aqui, ele é uma pessoa boníssima, mesmo que ele é uma tipologia de Deus. E pelo que eu tenho aprendido na vida e acompanhado, geralmente as pessoas que são muito honestas, muito corretas, muito sinceras, elas também são muito austeras, são pessoas muito exigentes, muito rigorosas e muito tornam-se até cruéis, às vezes, com os filhos. Exigem, às vezes, demais, impõem essa honestidade sobre os filhos, cobram demais os filhos, porque eles são honestos. Se tornam vazios, às vezes secos, sem amor, frios, sem amor. E este homem aqui não. Este homem aqui, ele é apresentado como um homem bom.
Homem que amava tanto aquele filho rebelde por causa do seu coração, o filho mais velho, como outro rebelde que saiu de casa. Ele amava os dois. O pai ama. É interessante, por isso que eu falei que não precisa a figura da mãe, porque a mãe é que é desse jeito. A mãe é que sempre ama o filho, ele pode fazer ou ela sempre ama. E aqui mostra essa figura desse pai também dessa forma, amando incondicionalmente. Por isso que eu falo que quando chega o dia dos pais, eu digo assim, tem pai que é uma mãe, né? Esse pai aqui parece que é um pai que é uma mãe. Ele amava seus filhos. O mais velho precisava de uma repreensão, e o texto diz que ele tentava constrangê-lo, mostrar para ele: olha, meu filho, tudo que é meu é teu, aqui está na mão. E ele: não, a tua fazenda, o teu filho. Engraçado, me fez lembrar, às vezes alguns irmãos na igreja falam assim: não, porque aquela igreja lá é daquele jeito, aquele irmão da igreja é assim, ele se exclui, parece que ele não faz parte. O teu filho, mas essa família, ela é uma só. Esse pai, ele engloba, ele ama, ele abraça os dois. O texto em nenhum momento dessa palavra mostra nenhuma a preferência desse pai por nenhum dos dois. Ele vem, o filho perdido porque saiu de casa, que o outro também estava perdido. Quando chega perto do pai, ele já chega falando: pai, eu não mereço de ser recebido como seu filho, eu não mereço mais nem ser seu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores e tudo. O pai, eu acho que o pai estava tão alegre, o coração todo cheio, parece que ele nem ouviu o que ele estava falando. Ele nem ouviu, ele não prestou nem atenção. Ele podia, né, se fosse eu, ia dizer: ó, tudo bem, vou receber, mas vou ler a cartilha para você, vai ser assim, assim e assim. Né? Esse pai, irmãos, ele nem prestou atenção no que ele falava. Ele nem também disse: eu te amo. E tem gente que fala assim: fala aqui, eu tenho dificuldade com esse negócio. Não sei se é porque eu fui criado sozinho assim no mundo. Então eu tenho dificuldade de chegar e falar: eu te amo, eu tenho dificuldade com isso. Eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a falar. Às vezes, né, em casa, o netinho está por ali, eles gostam de mim, mas eles estão lá quietos, eu estou aqui. Até um dia inteligente dizendo assim: por que você está com essa cara de barba? Eu não estava com cara de barba, eu sou feio mesmo. Não, nada de bravo, mas eu sou serão assim. E a mulher: vai lá, abraça o menino, fala que ama o menino. Eu não sei fazer essas coisas. Tenho essa dificuldade. Mas eu vejo que esse pai aqui, ele não falou que amava esse filho. Traz lá o melhor vestido que tem, veste ele. Traz o anel mais bonito, coloca no dedo dele. Traz o bezerro do cevado, vamos matar, vamos fazer festa. Mas a festa eu gosto. A festa eu gosto. Atos de amor do pai. E o pai que tem facilidade de dizer: eu te amo. Ele fala: eu te amo, que é uma beleza. Mas tem a dificuldade de demonstrar o amor com atitudes, com ação, com atos. Então, os pais precisam
mostrar esse amor com atos. Precisa amar os filhos com atitude. Não só atitudes materiais, mas atitudes espirituais. Precisam sacrificar-se muitas vezes em oração, em jejum. Nós vemos isso muito na mãe. Mas a Bíblia, ela manda os pais orarem. Acho que ela manda também quem não ora. E os homens levantem mãos santas. Mas que está dizendo a Bíblia, quase falando assim: pelo amor de Deus, homem, vamos orar. E você chega numa reunião de oração, se tiver 20 irmãs, eu acho interessante até na oração daqui das 6 do domingo, tem bastante irmão. Né? Tem bastante, eu fico até admirado, não é comum não. Mas você chega em uma reunião de oração assim, 20 irmãos, às vezes eu vou falar para as irmãs, né? E parece que é proibido entrar homem, só tem irmã, chega lá até falando, irmãos, aí eu olho, só tem irmão, né? Não é irmão, não, é irmãs, que só tem mulher, as mulheres elas oram mais. A mulher, tem mulher que ora 20 anos para a conversão para o filho, para a conversão para o esposo. E tem um marido que ora 20 segundos só no máximo, já perdeu a paciência. Mas essa responsabilidade é do pai. É o pai que tem que ir para o joelho pelo filho. Isso é demonstração de amor. Porque Deus nos amou primeiro. Irmãos, esse texto fala desse relacionamento, mas principalmente ele fala do amor de Deus para com as nossas vidas. O Senhor nos amou primeiro. Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o seu amor é provado com atos, com ação. E é isso que os pais precisam fazer, porque esse trabalho foi transferido para as mães, eu não sei porquê, mas é dos pais. Então os pais nessa noite sintam-se advertidos. Eu também estou sendo divertido, porque eu não sou muito de orar também, mas eu preciso de orar muito mais do que eu oro. E vamos tomar uma posição diante de Deus. E vamos sacrificar. Lá em casa eu já aprendi, irmãos. Quando eu vejo um filho assim, sabe, entortando a carga, né? Igual o jumento ruim de carga, que eu vejo que a carga dele está começando a entortar. Eu já fico sabendo, já sei. Eu estou precisando de ir para o joelho. Eu estou precisando de orar. E eu começo a caprichar mais na oração. Aí não resolve, estou precisando de jejuar mais. Eu vou jejuar uns 3 dias para aquele indivíduo. Aí quando você pensa que não, rapaz, irmãos, eu nunca vi um problema que seja não ser resolvido pela oração. Nunca, até hoje nunca vi. Os problemas mais difíceis que eu já enfrentei na vida até agora foi a tal da depressão. O trem difícil.
mas em nome de Jesus vamos vencer isso. Nós estamos precisando de orar mais um pouquinho. A oração, irmão, a palavra diz, ela vale muito os seus efeitos. E coisa bonita, irmãos, é quando você vê 5 homens. Coisa mais feia que tem é você ver 5 homens brigando. É feio demais. Mas quando você vê 5 homens orando, 5 homens cantando, 10 homens, 20 homens, imagine 50 homens clamando o poder de Deus. Que maravilha! Acho que era bom a gente programar um negócio desse aqui na igreja, né? Um dia vamos reunir assim 50 homens e vamos orar aqui. Aí para certa vez a gente reúne rapidinho, né? 50. Ou para ir jogar a bola a gente reúne rapidinho, né? Agora a oração é meio difícil, mas nós vamos pedir. Um dia vamos reunir, vocês vão ver que maravilha. Que maravilha. Orando, pai de família, tomando posição, em atos de amor, tanto espirituais como materiais, é uma bênção para a família. Então, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê essa disposição, que nós possamos realmente tomar essa posição diante de Deus e buscar a sua face, a sua presença pelas nossas famílias. Amém? Deus nos abençoe. Vamos curvar nossa cabeça. Pai bendito, Pai de infinita graça e misericórdia, somos pai de famílias e, Senhor, eu creio que fomos pesados na balança e fomos achados em falta na Tua presença nessa noite. Só te pedimos, Senhor, que não sejamos cortados como aquela pedra que foi cortada, mas que nós possamos retroceder e tomar uma posição diante do Senhor e dobrar o nosso joelho e buscar a Tua face em prol da nossa família, começando nesse mês que é o mês da família, para que o inimigo seja afugentado, porque o lobo é afugentado pelo pastor, e que o inimigo bata em retirada no nosso arraial, porque somos varões valorosos em Ti, meu Pai. Nos fortalece, Senhor, e abençoa estes varões desta igreja, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por me ouvir. Até a próxima oportunidade.